Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. De uma das mais prestigiadas fundações em Portugal para uma missão difícil, revelamos agora a figura política da semana. É a grande aposta do 25º Governo Constitucional, reformar o Estado. Luís Montenegro criou um ministério exatamente com esse nome e prometeu no discurso de tomada de posse guerra à burocracia. É por isso que a figura da semana é o ministro a quem vai caber a hercúlea tarefa, Gonçalo Saraiva Matias. Mas quem é Gonçalo Saraiva Matias, cujo nome tem sido repetido nos últimos dias? É o que a figura da semana vai revelar. Até aqui, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, instituição onde muitos têm investigado políticas públicas. Gonçalo Saraiva Matias fez carreira na academia, professor de Direito na Universidade Católica. Chegou a ser diretor da Católica Global School of Law antes dos 40 anos. Agora, com 46, vai ser ministro adjunto e da Reforma do Estado, na dependência direta do primeiro-ministro, e é a grande novidade deste governo que, até aqui, e como tantos outros, se tinha dedicado apenas à modernização administrativa. Mas esta não é a primeira experiência governativa de Gonçalo Saraiva Matias. Em 2025 foi secretário de Estado para a modernização administrativa no segundo governo de Passos Coelho, aquele que durou apenas 27 dias. Considerado por muitos como tendo o currículo adequado à tarefa, Gonçalo Matias, e apesar da idade, já foi consultor de 2 presidentes da República, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. A carreira académica levou-o aos Estados Unidos aos 25 anos, onde foi Fulbright Visiting Scholar na Universidade de Georgetown e professor convidado na Universidade de Washington, em St. Louis. À frente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que liderou durante 3 anos, depois de vários como administrador, Gonçalo Saraiva Matias explicava assim, numa apresentação sobre os 50 anos da democracia, o propósito da Fundação. A Fundação Francisco Manuel dos Santos foi criada há 14 anos, com a missão de promover e aprofundar o conhecimento da realidade portuguesa, procurando desse modo contribuir para o desenvolvimento da sociedade, o reforço dos direitos dos cidadãos e a melhoria das instituições públicas. E é precisamente sobre as instituições públicas que o trabalho de Saraiva Matias vai recair, agora que fica à frente do Ministério da Reforma do Estado. Mas de onde vem o novo ministro? Nascido em Lisboa em 1979, filho único, apaixonado por aviões e viagens, admite sem reservas a infância e a adolescência privilegiadas. Claramente privilegiada, embora tenha sempre havido, por parte dos meus pais, uma preocupação, que eu não sei se era intencional ou não, de que eu tivesse contacto com o mundo real, com a realidade. Por exemplo, a minha mãe era professora na escola primária, em Marvila, em Lisboa, e conhecia essa realidade. Evidentemente não era o meu mundo, não era o meu dia-a-dia, mas conhecia essa realidade, e isso acho que foi muito formativo da minha personalidade, no sentido em que vivia numa bolha, mas tinha esse contacto com a realidade. Ao podcast Geração 70 da SIC Notícias e do Expresso, contou que conheceu o país desde muito novo, o pai é da Guarda, e por isso passavam fins de semana e férias na região. Ali via uma outra realidade, já não essa realidade urbana dos subúrbios de Lisboa, mas uma realidade do mundo rural, do Portugal profundo, nos anos 80, de um Portugal profundo, de uma economia de subsistência em que as pessoas semeavam as próprias batatas que comiam, matavam o porco que comiam ao longo do ano. Com 5 anos já vestia a toga do pai, advogado, e discursava em cima do sofá. A política também aparece cedo na vida de Gonçalo Matias. As eleições presidenciais que deram a vitória a Mário Soares, quando tinha apenas 8 anos, marcaram-lhe a infância. O meu primeiro contacto, na nossa geração, eu acho que aquela eleição que marcou toda a gente foi a eleição 86, Freitas do Amaral, Mário Soares. E já não sei se fui a um comício, mas lembro-me de ver as bandeiras na escola. Portanto, não me lembro exatamente
exatamente se estive num comício, mas lembro-me de contactar de perto com essa realidade, com as bandeiras, com os autocolantes. Portanto, essa campanha esteve muito presente. Estavas de que lado? Freitas do Amaral, já nessa altura. E depois seguiram-se os anos do cavaquismo, que diz ter vivido com paixão. Achei que o país tinha melhorado extraordinariamente, era um grande, acompanhava isso com atenção. Lembro-me, por exemplo, com alguma ingenuidade, que no dia em que António Guterres ganha as eleições, ali em 95, já Cavaco Silva não era candidato, mas lembro-me de estar sozinho a pensar o que vai ser do país agora, porque a presença de Cavaco Silva era tão marcante que eu não imaginava um país sem aquele primeiro-ministro. Gonçalo Saraiva Matias olha para os últimos 20 anos do país com uma economia estagnada, como uma oportunidade que se perdeu, mas não é um homem que se dê a pessimismos. Eu que não alinho pelas vozes dos que dizem que está tudo uma desgraça e está tudo péssimo, acho que houve uma perda de oportunidade. Acho que nós podíamos estar muito melhor do que estamos. E, portanto, acho que há uma série de oportunidades perdidas, mas não acho que seja tarde para as recuperar. Não demos o salto que poderíamos ter dado nas últimas décadas por falta de visão estratégica, por não conseguirmos reter os jovens, por uma alta carga fiscal, por falta de habitação a preços condizentes com o poder de compra, mas também pela razão a que chega a ministro. Tem a ver com uma dimensão burocrática ou de modernização administrativa, porque é difícil viver em Portugal. Eu já vivi nos Estados Unidos, por exemplo. É difícil viver em Portugal, as coisas são complexas, demoram tempo, há muita burocracia. Isto para um jovem também pesa. E isso terá pesado na resposta afirmativa que deu a Luís Montenegro e que levou Gonçalo Matias a aceitar agora o cargo de Ministro da Reforma do Estado. Ora, este som sinaliza que a Raquel Abcacis, como sempre, tem esta função de encontrar um amigo da figura da semana que nos possa ajudar a conhecer melhor a personagem que biografamos. E quem será este amigo ou amiga? Vamos aqui escutar. Isabel Capelou Gil, como amiga de Gonçalo Matias, pedia-lhe que nos contasse um episódio que acho que o caracteriza. Um exemplo engraçado, nós há quase 10 anos trabalhávamos no projeto de internacionalização da universidade, era necessário religá-la com a comunidade luso-americana, que tinha sido muito importante numa determinada altura de desenvolvimento da Universidade Católica, e portanto eu apresentei um projeto e o Gonçalo, as pessoas acreditavam que era muito difícil, havia quase um fosso intransponível entre aquilo que tinham sido os contactos iniciais e depois o momento em que nós estávamos, e decidimos, não, vamos ao caminho, vamos falar com as pessoas, vamos ao terreno. Em geral todos achavam que era uma tarefa impossível. Eu fui com o Gonçalo, fomos os dois desbravar caminho, conversar com a comunidade, ouvir as pessoas, e criámos nessa altura um grande programa para os descendentes, e acho que esse exemplo de arregaçar as mangas, abraçar a causa e avançar define muito aquilo que o Gonçalo é. E só isso explica também ele ter aceito este enorme desafio, que é um desafio que eu acho que é extraordinário, essencial para Portugal. E agora um desejo para o futuro do Gonçalo Matias. O Gonçalo é um doer, é uma pessoa que entrega aquilo em que acredita. A reforma do Estado peca apenas por tardia, é fundamental que seja bem feita e desejo que Gonçalo, com todas as imensas capacidades que tem e imensas qualidades, leve este barco a bom porto. O sucesso dele é o sucesso de Portugal e de todos nós. Os desejos da amiga Isabel Capelou Gil, também reitora da Universidade Católica. E para onde vai agora Gonçalo Matias a partir daqui? Será que vai conseguir levar a cabo a tarefa que o Primeiro-Ministro lhe confiou e mudar a cultura burocrática do Estado? Sendo o Ministro adjunto, pode mesmo tornar-se um efetivo braço direito de Luís Montenegro. Como lidará com o facto de o Primeiro-Ministro ter chamado a si próprio a responsabilidade direta sobre esta reforma? E conseguirá impor-se num Conselho de Ministros em que a maioria dos governantes transita do Executivo anterior?
E será que tem mais ambições políticas se vier a ser bem-sucedido nesta reforma de peso? A ver, vamos. Ainda agora começou o novo ministro do novo Ministério da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, é a figura da semana. A Tarde Política escolhe todas as sextas-feiras um protagonista. Para a semana, há mais. Esta edição fica disponível em podcast.